Então, com isso, eu vou fazer a minha pergunta, já que eu ia guardar para a próxima rodada, e aí a gente passa a palavra para os nossos apresentadores. Eu queria trazer um pouco um tema que apareceu nas duas apresentações de uma maneira pontual, porque eu sei que é uma questão importante para as duas, e é uma questão importante para mim também, né? Que é pensar um pouco de que maneira que a obra do Thompson em geral, mas talvez especificamente na história social da educação, né? De que maneira que a gente pode articular isso com as questões de gênero, sexualidade e relações raciais, de uma forma geral, mas talvez com as abordagens marxistas mais recentes, né? Eu sei que a Kênia tem pensado um pouco nisso, a questão da teoria da reprodução social. As autoras da teoria da reprodução social mais recentes têm mobilizado o Thompson, né? Mobilizam o Thompson de algumas formas. Então eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho disso, né? Como é que isso aparece em pesquisas empíricas, mas também teoricamente, como a gente pode pensar. E aí, só uma observação, Kênia, na sua fala, eu fiquei pensando, quando você estava falando do estruturalismo marxista, a forma como eles analisam o sindicalismo docente, quando você fala que foi considerado como uma nova pequena burguesia, não sei o quê, assalariados não manuais, eu pensei assim, pô, esses malucos nunca pegaram um sexto ano, mas aquele sexto ano assim, sabe? Sem ventilador, né? Rio de Janeiro, 45 graus. E aí o Thompson ajuda a gente a entender isso, né? Trazendo o conceito de experiência, porque, né? Armando Boito Júnior no seu ar-condicionado. Nunca pegou um sexto ano nessas condições. Então falta ali uma experiência, né? Pra poder... Então fiquei pensando, faltou, né? Faltou isso. E aí achei engraçado que eu pensei, esse cara nunca pegou um sexto ano. Aí você falou, porque não leva em consideração a experiência da classe. Eu falei, essa é a forma educada de dizer que ele não pegou um sexto ano. É isso. Eu queria agradecer imensamente as perguntas, né, que mostram um pouco o envolvimento, né, a atenção, a escuta. Muito obrigada por todas as perguntas, pela fala da professora Adelaide, uma vez mais, belíssima, chamando a gente para a luta, para continuar, né, para não desanimar e continuar os estudos. Eu acho que esse seminário, para mim, representou um pouco isso, né? A retomada das minhas leituras, olhar de novo para esse campo, porque eu estava envolvida com outras coisas, aí eu vou falar um pouco da pergunta da Bárbara, né? Mas eu queria falar um pouco sobre uma discussão que é feita sobre o marxismo domesticado, a partir das leituras que o Thompson produz e os efeitos dela na historiografia nacional, né? Eu acho que é preciso separar o joio do trigo, né? Penso que, em maneira nenhuma, Thompson, de jeito nenhum, abre mão das relações estruturais de dominação, né? De jeito nenhum. O que ele coloca, como Raymond Williams, né, é que essas relações, elas fazem parte também, além do aspecto econômico, político, ideológico, de uma realidade, de uma vida material, de uma experiência material. Então, é uma totalidade, né? E que o Raymond Williams traz muito bem depois em Cultura e Materialismo, tentando operacionar com a base de superestrutura, mas mostrando os sentidos dessa relação, que não pode ser estática, não pode ser determinista, essencialista, né? Então, acho que ele faz isso. E eu não acredito que a historiografia social do trabalho, em sua maioria, tenha feito esse uso. Tampouco a da história social da escravidão. Eu estou mais no sentido de achar que, como falaram hoje de manhã, há um certo distanciamento da questão da classe e da luta de classes. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Porque sumiram os programas, sumiram os cursos, novas categorias entraram na discussão e essas categorias foram sendo deixadas de lado. Mas não foram cultura, experiência, a dimensão da luta, a dimensão material da luta no campo cultural. Então, acho que tem sim uma leitura desse marxismo domesticado. Na história da educação,
a presença do Thompson. Eu estou juntando um pouco as respostas, né, que eu poderia dar desses deslocamentos, né? Eu não vou ignorar que a presença é rarefeita, a presença também é pequena, né? Então, a Kênia identificou aqui os grupos vinculados ao campo do trabalho e educação, né? A professora Adelaide falou, e na fala dela eu prestei muita atenção, o quanto Thompson é lido nos movimentos sociais, na relação da educação com os movimentos sociais, por exemplo, quem trabalha com o MST, com as lutas do campo, com as lutas do trabalho, né, de maneira geral, e não só no século XX, no tempo mais presente, também aqueles que trabalham com as lutas sociais da escravidão, dos negros escravizados, livres ou libertos, os trabalhadores ainda em momento de não formação da classe, né, de uma classe ainda não formada, portanto, os processos de formação da classe. Então, a presença dele é importante. No campo da educação, ele tem uma presença no estudo também das relações entre trabalho e educação, né? Das relações entre aspectos de educação, letramento, aquilo que a gente chama de educação social, né, que não é só pela escola, né, nas práticas culturais e sociais difusas em várias agências da sociedade, né, movimentos sociais, associativismos, e aí também desde o período da América Portuguesa, pensar nas irmandades, nas associações de trabalhadores, nos movimentos de luta pela educação de homens e mulheres negros ao longo do século XIX, em que pese as proibições, em que pese as interdições legais, as pessoas demandaram e lutaram por educação, tiveram acesso a várias formas de letramento, inclusive de escola, né, escolarização. A discussão sobre os protagonismos de um modo geral. Não vejo muito forte uma leitura impregnada da discussão de classe e luta de classe, que era comum há alguns anos atrás, que era muito mais presente há alguns anos atrás, nessa chave de uma leitura um pouco mais estruturalista, né? Então, tem uma entrada, é uma entrada pontual. Então, o Paulo me perguntou, você identifica os grupos? Então, sim, tem um grupo importante em Minas Gerais, que trabalha a história social da educação, e eu falei um pouco, né, o Luciano Faria Filho, a Taborda, na Unicamp, né, a Maria Célia Marcos de Moraes, que muitas vezes trouxe o trabalho dela e influenciou muita gente na Unicamp. Então, tem algumas pessoas que trabalham, a Carmen Soares, né, tantas outras pessoas que trazem o campo do Thompson. Mas eu não vejo essa dimensão de deslocamento da ideia de dominação, não. Eu vejo uma tentativa de complexificar esse debate pensando a educação dentro desse campo, né? É claro que eu conheço mais o século XIX e a Primeira República, mas como por dever de ofício eu leciono História Republicana, eu procuro ler também bastante coisa de História da Educação Republicana, e aí percebo um pouco os lugares em que essa discussão aparece. Muito forte no STED-BR, muito forte nos campos de trabalho e educação, movimentos sociais e educação, né? Não sei se eu respondi a questão, mas foi o que eu pensei. O resgate do otimismo em Marx, né? Eu fico muitas vezes pensando, gente, como eu sou romântica, né? E eu sou mesmo, eu assumo. Mas eu acho que tem a ver com essa dimensão da disposição para a luta, e a luta que se faz também no campo do pensamento historiográfico, né? Da história da educação. Ela é muito importante no espaço público, ela é fundamental, mas também tem uma luta na produção do conhecimento, né? Para que não sejam silenciados aquilo da história from Bell, você vai falar, né? Dos vencidos. Quando eu mencionei essa discussão, eu estava mencionando muito mais a fala da manhã, né? Que chamou a atenção para o fato de que muitas vezes, quando a gente vai fazer uma história from Bell, a gente faz uma operação um pouco diferente da do Thompson, que é valorizar só os vencidos e não pensar na relação de força, na correlação de força, nas relações de dominação, né? E aí eu vou fazer aqui uma meia-culpa que eu acho que é importante. No campo da história da educação, por um momento, isso foi fundamental, né? Porque havia e há ainda nos manuais de história da educação um silenciamento absoluto sobre diversos sujeitos em luta e projetos em disputa na história da educação brasileira. Silenciamento e negação. Então você lê frases, por exemplo,
O negro nunca foi à escola, o negro não tinha acesso às letras, as mulheres não podiam ser educadas, as mulheres não tinham acesso às letras. Em manuais de história da educação, que são consumidos, que são divulgados, que são trabalhados em várias instituições, inclusive de formação muito precária, né? Vou falar só mais uma coisa, que acho que pergunta sobre material de educação de adultos, essa relação com Thompson, eu conheço pouco, né, a questão do Paulo Freire e Thompson, mas eu li esse artigo recente do Alexandre Forte, que sugere, né, essa ambiência, essa relação e, portanto, uma pista para pensar. Você trouxe várias, né, outras pistas. Eu acho que é um projeto de pesquisa, um projeto de tese, né, fazer esse trabalho aí. Você deu uma sugestão muito legal para quem está aí estudando, né? Na Faculdade de Educação, desde 2017, eu entrei numa disputa chata, que era a disputa para discutir se era possível ter disciplinas formativas de uma discussão sobre gênero, sexualidades e educação. Eu não sei se Ângela e Kênia lembram disso, né? Mas foi me encaminhando para uma série de outras leituras, né, que nós já tínhamos na década de 90, porque a história de gênero, a história das mulheres não é uma novidade, né? Ela era muito forte, inclusive aqui dentro da UF, com a presença de Raquel Soyer, fundando os GTs, fundando os grupos de estudo, né? Então eu fui retomar esses estudos. Sexualidades com Magali Gouveia Engel, era um dos primeiros cursos de sexualidade que davam aqui, foi Magali que trouxe, né? Então, eu tive que retomar esses estudos, e aí, é claro, nessa perspectiva de pensar aquilo que, para além do Thompson, com ele, é preciso problematizar no campo das pesquisas em história da educação. Então, eu fui estudar um pouco a intervenção de mulheres e homens, professores, no ensino primário, no final do 19 na República, pensando um pouco seus movimentos de luta por direito, né, à educação, ao trabalho, ao voto, mas também as suas relações com movimentos sociais da época, né, movimentos operários, anarquistas, socialistas, os pontos de contato do que eram demandas educacionais, que projetos tinham ali com a agência das mulheres professoras, docentes de escolas públicas, primárias da cidade do Rio de Janeiro, né, envolvidas com esse debate. Então, por isso, eu fiz uma leitura, e várias pessoas estão fazendo, eu posso citar aqui pelo menos um trabalho fundamental, que é o da Luara Santos Silva, né, que tem trazido as dimensões de raça, classe e gênero para pensar a presença e a luta de professores e professoras negras, mas também alunos e alunas negras no período escravista e pós-emancipação, né? E aí mobilizando uma série de leituras sobre as questões correlativas, né? Eu não fui tanto, estou indo agora, não fui tanto inicialmente para a linha do materialismo histórico, eu fui mais para a linha dos feminismos negros e da história social das mulheres e de gênero, né? Que eu acho que também tem um apagamento desses estudos acontecendo, né? E foram estudos fundamentais na década de 90, né? Mostrando o trabalho, a luta das mulheres, a presença das mulheres, a força das mulheres em vários movimentos, e a gente não tem centralidade mais isso. E a questão de sexualidades, que é um debate que a gente precisa entrar, fazer, estudar. Eu sou uma estudiosa, não sou especialista no tema, mas eu defendi a entrada dessa temática no nosso curso de pedagogia, formado por maioria de estudantes mulheres trabalhadoras, mães, negras, né? Pessoas mais velhas. Hoje já tem muitos homens, mas tradicionalmente pelo processo de feminização o curso de mulheres, que questões que a gente tem que discutir. As pessoas demandavam isso em sala de aula. As pessoas diziam que eram estigmatizadas por suas orientações, por seu gênero, e a gente não discutia isso. Então, eu me encaminhei um pouco por esse lado, mas muito na linha de uma discussão dos feminismos negros, sobretudo, e da história social das mulheres e de gênero. Eu não sei se eu respondi, também não é a minha intenção, né? Eu queria só comentar um pouco aquilo que foi brilhantemente perguntado e comentado aqui. Obrigada.
quero agradecer as aulas aqui que nós pudemos compartilhar com a Ana Mota, com a professora Adelaide, com o Paulo. São sempre companheiros que nos ajudaram muito aqui no debate, né, do seminário. Não sei se tem... Vou fazer alguns comentários, né? Não tem respostas aqui. A questão que Bárbara colocou também é uma questão ainda para muito estudo, né? Então, queria agradecer aí essas contribuições todas que vocês fizeram para a nossa reflexão. Eu acho que o debate que é trazido, né, pela questão da economia, se ela é determinante, qual o papel do Thompson nesse debate, ele é fundamental para a gente pensar que, por vezes, a gente trabalhou e não estranhou um marxismo que separava as dimensões da totalidade social e achando que elas eram possíveis de serem reunidas, né? Que elas se apresentavam na realidade de forma separada, que, portanto, a teoria devia explicá-las numa hierarquia, né? Numa posição de importância, desconsiderando a própria perspectiva da totalidade social, que vai mostrar que a gente não produz, reproduz e vive culturalmente, e pensa a realidade, experimenta a vida cotidiana de forma apartada, né? E essa contribuição que o Thompson nos traz é muito potente no sentido de recolocar o debate da totalidade social, né? E de retirar essa tentativa de hierarquização de parcelas da vida que no cotidiano da vida não são sentidas, separadas, experimentadas de forma apartada, né? Então, um pouco assim o que eu diria sobre isso, né? Se a economia não é sempre a maior determinante, mais importante, a cultura também não é, e outra também que a gente queira elencar aqui não será, mas elas serão sim, né, na totalidade social, o elemento fundamental para entender, para analisar e para tirar consequências mais profundas, né, da realidade social. Quando o Paulo pergunta sobre a questão da educação, né, que eu acho que se relaciona também bastante com o que a Adelaide traz, e talvez um pouco aí respondendo a pergunta da Bárbara, mas no final também, eu acho que essas três questões vão se relacionar. A contribuição que eu vejo, né, de Thompson à educação, eu trabalhei aqui mais na perspectiva de como essa visão aberta, né, dos conceitos de cultura, dos conceitos de experiência, de formação e da sua própria prática concreta como educador, como destacou a Adelaide, né, são fundamentais para o campo da educação. Não pensei o lado inverso, né, o lado de como é que a gente investiga essa riqueza desse trabalho, dessa experiência como educador de Thompson ao longo de tanto tempo. Pensei mais nesse outro lado, né, no lado de como essas perspectivas abertas elas caminham no sentido daqueles que pesquisam, que produzem, que trabalham sobre educação, numa perspectiva comprometida com o projeto da classe trabalhadora, na formação de jovens e adultos trabalhadores, num campo mais geral que a gente poderia chamar de educação popular, né? Talvez seja um melhor nome, Adelaide, do que extramuros, extensão. Pensar a educação popular como essa potência, né? Que pode acontecer nos espaços da educação formal, mas que também podem acontecer em diversos lugares, porque ela não é exclusividade da educação escolar, né? Do espaço escolar. Essa formação ela tem uma dimensão humana que vai além, né? Dos conteúdos, de um certo regramento, de um certo padrão e de uma localização. E ela pode se dar também em múltiplas experiências, né? Que podem ser no MST, como disse a Alessandra, pode ser na formação sindical,
que pode ser em espaços de cultura, né, em círculos de cultura, de alfabetização de adultos e tantos outros. Então, esse campo aí mais geral da educação popular, talvez a gente ainda possa aproveitar muito, né, para pensar, para Thompson nos ajudar e também para a gente entender por que eles são por que recorrem tanto ao Thompson também, né? Recorrem porque, se a princípio ele é considerado um historiador, né, e a sua dimensão de educador precisa ser sempre lembrada, né? É um autor de muitos livros, de uma produção teórica de grande magnitude, e a gente sempre precisa ouvir nos encontros que ele não foi um professor universitário, né? Como se ser um professor universitário fosse a condição para que ele tivesse uma autoridade, um reconhecimento no campo da sua reflexão e da sua proposta de intervenção na realidade, de atuação política, né? Mas acho que é isso, resgatar essa dimensão também do educador, né? Além do teórico, do pensador dialético, também do educador e essas contribuições que são possíveis de fazer. Na história recente da educação, eu quis trazer um recorte, né, que foi esse do debate com o estruturalismo marxista, mais aplicado, digamos assim, muito entre aspas, né, um objeto empírico que estava ali sofrendo bastante com um lugar que estava praticamente resolvido para ele ao pesquisador se lançar nesses caminhos, né? O que é totalmente anti-histórico, né? Ahistórico. E como essa potência assim, teórica nos permite uma análise muito mais complexa, uma análise muito mais aprofundada e que realmente capte as contradições do real, né? E não o coloque estático e finalizado, pronto, resolvido, porque senão a gente também nem precisaria fazer pesquisa, né? A Bárbara pergunta sobre a relação, né, as contribuições que o Thompson pode nos dar para a gente pensar também outras dimensões que não só a produção material, né, mas também a reprodução material da vida, reprodução da força de trabalho. Eu fui selecionando aqui algumas coisas, né, na hora da fala, mas vou pegar uma que eu li, acho que 2 citações eu li repetidas, porque achei que fazia sentido, e outras eu fui deixando, mas eu vou ler aqui uma de Costumes em Comum, estudo sobre a cultura popular tradicional, onde ele fala da questão do trabalho das mulheres, né, do trabalho doméstico como trabalho estrutural. Eu acho que esse livro, né, a Alessandra também citou, reúne ali uma série de contribuições que são fundamentais para a gente pensar a educação, né? Ali o Thompson faz uma discussão sobre educação, sobre escola, mas fundamentalmente a crítica à educação numa perspectiva de uma educação como treinamento, né, como adequação dos corpos para adquirir o hábito do trabalho, né, um condicionamento para a formação das novas gerações à sociedade capitalista sem crítica, sem contradição. Essa crítica para a gente é fundamental para pensar a educação, não como algo que meramente reproduz a visão burguesa, a hegemonia, a dominação, mas pensar a educação como um espaço de contradição, em que é possível também a emancipação, é possível também a formação numa perspectiva de classe comprometida com os interesses da classe trabalhadora, com jovens e adultos que não se alfabetizaram, que não tiveram oportunidade de passar pela escolaridade em tempo desejado, esperado, definido, né? Então essa contribuição lá no Costumes em Comum é muito importante para pensar como a educação pode ser esse lugar, né, da reprodução,
da força de trabalho na sua dimensão ideológica, conformativa, acrítica. E aí vou ler aqui um pedacinho para você que eu falei que ia ler. O trabalho mais árduo e prolongado de todos era o da mulher. Do trabalhador, era o da mulher do trabalhador na economia rural. Parte desse trabalho, especialmente cuidado dos bebês, era o mais orientado pelas tarefas. Outra parte se dava nos campos, de onde ela retornava para novas tarefas domésticas. E aí ele cita a fala de uma das trabalhadoras. E quando chegamos em casa, ai de nós, vemos que nosso trabalho mal começou. Tantas coisas exigem a nossa atenção. Tivéssemos 10 mãos, nós as usaríamos todas. Depois de pôr as crianças na cama, com maior carinho, preparamos tudo para a volta dos homens ao lar. Eles jantam e não vão para a cama sem demora. E vão para a cama sem demora. E descansam bem até o dia seguinte. Enquanto nós, só podemos ter um pouco de sono, porque os filhos teimosos choram e gritam. Em todo o trabalho, nós temos nossa devida parte. E desde o tempo em que a colheita se inicia, até o trigo ser cortado e armazenado, nossa labuta é todos os dias, tão extrema que quase nunca há tempo para sonhar. Então, não tem uma resposta para essa questão, né, Bárbara? Eu acho que essas contribuições, elas estão para serem recolhidas na produção do Thompson, e aí a teoria da reprodução social como uma teoria que está se construindo, que está se pensando, está pensando objetos, está pensando outras formas, né, de fazer perguntas ao marxismo, a transformar o marxismo. Eu acho que Thompson também é um dos nossos aliados nesse caminho, né, naquela direção de que eu terminei a fala, em que ele contribui para a gente entender que a experiência que forma a consciência não está localizada num lugar ou numa classe trabalhadora idealizada, né? Mas ela está em todos os espaços da vida social, da totalidade da vida social, e que nos permite pensar essa classe trabalhadora não só como aquela classe que trabalha formalmente, né? Que está na produção, que está no trabalho produtivo, no trabalho material, mas pensar, eu acho que ao falar, né, trazer essas palavras dele aqui e citar uma das trabalhadoras falando da sua condição de trabalho, nos mostra que ele também pode contribuir bastante para a gente pensar essas questões. Eu acho que é isso. Obrigada. Última chance, se alguém quiser contribuir. Então é isso. Queria, antes de a gente encerrar, convidar vocês para a conferência de encerramento, que será às 18 horas, do professor Carlos Ilhades, aqui neste mesmo auditório. E agradecer muito a nossa mesa, as contribuições que foram feitas. Obrigada, Kênia, obrigada, Alessandra, obrigada a todos vocês. Obrigada eu. E até mais.